Amados irmãos, paz seja convosco, quem vos fala é o Diácono Douglas. Bora para mais um vídeo, um tema muito importante para a nossa saúde, né, meus irmãos? A questão é a bebida alcoólica. Ela nos traz benefício ou não? Vamos meditar, vamos nos esforçar. Já deixo aqui para vocês, irmãos, sempre quando começa o tema sextou, as pessoas já correm, já vão para um lado e para o outro, já pega a sua cervejinha, a sua caipirinha, pega o seu drink, já passa na metade do caminho voltando do trabalho, já pega o seu combo, já se tornou um costume muito normal aqui no Brasil, os jovens, tanto os anciões, também consumir o álcool. Vamos lá, dentro das escrituras, o que é bom para nós? Porque nós sempre é levantado a questão, irmão, você aceitou a fé, mas não faz mal você beber um pouquinho, não faz mal você beber muito, não faz mal você beber aquilo, você só não pode se embriagar. Então nós escutamos muito isso, mas no decorrer do estudo vamos ver se é bom ou não nós consumirmos o álcool. Então vamos lá. Primeiro, irmão, eu quero deixar aqui o tema muito importante que nós encontramos em Gênesis 9, versículo 20. Esses versículos vão nos trazer a clareza sobre Noé. Noé passou todo o processo, se guardou, passou ali, a terra era mal, o Senhor olhou, viu que eis ali um justo, temente a Deus, que desviava do mal, passou todo o processo, literalmente criando a arca. E aí, olha o que acontece depois de todo o processo. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fez-lo saber a ambos os seus irmãos do lado de fora. Então, através da cachaça que ele bebeu ali o vinho, e aí ele caiu ali nu. O filho Cã entrou, olhou e falou, o pai tá nu. Ele não cobriu a nudez do pai. Mas ele foi lá e chamou os irmãos. Aí os irmãos veio, fez todo o procedimento, tampou ali a nudez. E aí quando ele acordou, automaticamente, por causa do vinho, ele foi lá, teve todo o processo, ele amaldiçoou a descendência de Cã, um filho menor. Então por causa do vinho, irmão, por causa do vinho. Esse foi o primeiro relato ali dentro das escrituras de um homem de Deus profetizando contra o próprio filho. Então é complicado. Vamos lá, continuando em Gênesis, irmão. Melquisedeque, quando foi encontrar Abrão, ele levou o quê? Pão e vinho. Isso se encontra em Gênesis 14, dos 18 a 19. Então vemos esse relato muito interessante e importante, porque ali ele foi se alegrar, e Abrão acabou de voltar de uma guerra que ganhou, e ele foi libertar ali o seu sobrinho Ló. Então esse processo foi muito bom, e ali eu acredito que teve um autocontrole, mas não tem como falar que a Bíblia não teve momentos de nos alegrarmos através do vinho. Então o próprio rei de Salém trouxe pão e vinho para se alegrar com Abrão. No próximo, irmão, encontra-se em Gênesis 19, 32 a 33, diz assim, ó: Vem, demos de beber vinho ao nosso pai, e deitamo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite. E veio o primogênita e deitou-se com o seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, e nem quando se levantou. Então, através da bebida, irmãos, nós vemos um relato muito interessante, que é a questão de entra sobre o incesto. Então, desceu, teve o processo, tudo tem um porquê. Aquela menina viu que a Sodoma e Gomorra foi destruído, a mãe virou uma estátua de sal. Na concepção, no pensamento dela, só tinha eles em fôlego de vida. O vinho para ele, então deixou ele no meio aleatório, num modo que abaixou a guarda. E no outro dia foi de novo a filha menor e deu de beber, e automaticamente foi lá e gerou também um filho com o pai, se tornando um incesto, e Deus se aborrece muito dessa questão. Então você vê que no livro de Gênesis, no começo, ele já tem muitos processos a questão do vinho. Então você vê, ele te alegra, mas também ele traz palavras duras, que pode profetizar até pelo seu filho, e também te traz cometer o adultério através do álcool. Então já vemos que não é coisa boa, certo? Só aqui no Brasil, quando nós ouvimos a palavra sextou,
Primeiro lugar do mundo, os países que vêm como referência, em primeiro lugar, que mais consome álcool é a Escócia, depois vem a Inglaterra, depois a Austrália e em décimo entra o Brasil. A sexta-feira, o Brasil, ele entra em décimo no top de mais consumir álcool. Nós consumimos muito álcool, ou nós, né, brasileiro, porque eu sou brasileiro, porém não consumo álcool, mas somos uma nação na 10ª posição que consome muito álcool na sexta-feira. Vamos lá. No Brasil temos mais de 16 milhões de pessoas que são dependentes, elas dependem do álcool, ela já é cotidiano, na semana, qualquer forma ela está consumindo álcool, ela é dependente, irmãos. É muito sério. Mais de 1.000 pessoas morrem no Brasil por conta de álcool. Seja ela por dirigir embriagada, seja ela por morrer de cirrose e seja ela também de ser atropelada pela questão da bebida. Também temos mais de 2,3 bilhões de pessoas que consomem álcool atualmente. Então, muitas pessoas bebem mesmo, irmão. 2,3 milhões de pessoas que consomem álcool somente aqui no Brasil. Mais de 3% dos jovens entre 14 a 17 anos consome álcool. Automaticamente, irmãos, quem fuma vai beber e quem bebe automaticamente fuma. Parece que é um conjunto ali que entra em concordância. Então você vê como que está a situação. Exemplo, quando Sansão estava para nascer, quando o anjo foi falar com a mãe dele, falou para ela não, de maneira nenhuma, não, agora pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, que se encontra em Juízes 13, versículo 4. Já orientou para ela não beber, porque dali sairia um fruto conservado, um fruto do Senhor, um fruto cheio do Espírito Santo. Olha que Lucas 15 diz, porque será grande diante do Senhor, e não beberás vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Irmão, olha que interessante, irmãos, ele não beberá, não será dado ao vinho, ele será cheio do Espírito Santo. Então olha os benefícios, olha como o Senhor já nos aponta. No livro de Levítico 10, versículo 8 a 10, diz assim, e falou ao Senhor a Arão, dizendo, não bebereis vinho e nem bebida forte, nem tu e nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morras. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Levítico 10, versículo 8 a 10. Essa é muito interessante, irmão. Nós temos que estar ligado, nós temos que estar totalmente fortificado, porque às vezes quando aceitamos a fé não temos resposta para lidar. E às vezes até nós queremos estar lá entre os amigos, os colegas, os irmãos, e ali nós começamos a consumir e começamos a beber, e isso nos traz um mal depois, porque nós podemos correr o risco de perder o controle. Por isso que Efésios, ele nos traz um texto muito importante, Efésios 4, versículo 12 a 13, diz assim, querendo aperfeiçoamentos do santo para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Então, meus irmãos, estamos ligados. Provérbios diz claramente, Provérbios 9 fala aqui, toma o vinho alegre, goza a vida que tem com a mulher que amas, mas irmãos, toma cuidado, vê se procede de Deus. Você está consumindo, ainda mais se você não tem controle nenhum. Eu não consumo mais bebida alcoólica, uma vez que já consumi muito, mas hoje não me faz falta, porque a palavra tem me suprido essa necessidade, me traz alegria, muita alegria, de ser só chamado Filho do Deus Altíssimo. Então, meus irmãos, esteja sempre vigilante, esteja sempre alerta. O inimigo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, procurando alguém que possa tragar. Se te mostrar frouxo no dia da tua angústia, tu irá automaticamente beber, se autodestruir. Vemos que a bebida, ela nos traz acidentes,
ela nos traz muitas pessoas que perdem o fôlego de vida através da bebida, irmãos. Temos que tomar cuidado, temos que estar vigilante. Esteja sóbrio, irmão, esteja fortalecido, seja cheio do Espírito Santo de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, essa foi a meditação de hoje. Peço para vocês se inscrever no canal, compartilhar, ativa o sininho, comenta aí se você já teve muito questionamento porque parou de beber. Mas é só uma bebidinha, é só um pouquinho. A Bíblia diz que não pode se embriagar. Mas temos que analisar, irmão, se devemos ou não estarmos consumindo álcool, porque o nosso corpo, ele vicia. E se nós não tomarmos o devido cuidado, podemos estar como o mundo anda, totalmente torpe na questão da bebida, porque são mais de 2,3 bilhões de pessoas que consomem álcool hoje no Brasil. Amém, meus irmãos? Que a paz seja convosco, que Deus abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus.